Vamos ver agora o que nós já vimos sobre um estudo em vermelho do capítulo 6 e 7. O que os jornais diziam com relação ao assassinato de Drebber? Daily Telegraph dizia: poucas tragédias possuem características tão estranhas. O nome em alemão, a ausência de motivos aparentes, a inscrição na parede, tudo sugeria o envolvimento de refugiados políticos revolucionários. Os socialistas tinham muitas ramificações na América e, sem dúvida, o morto havia infringido algumas de suas leis, não escritas, e saíram ao seu encalço. O artigo concluía criticando o governo e propondo um controle mais austero sobre os estrangeiros que viviam na Inglaterra. O segundo jornal dizia: esse fato ocorre quando os liberais estão no governo, brotavam das inquietações das massas e do consequente enfraquecimento da autoridade. O morto era um cavaleiro americano que tinha vivido algumas semanas na metrópole. Ficara hospedado na pensão da Madame Charpentier em Iroquois. Em suas viagens particulares, era acompanhado pelo secretário particular, Joseph Stangerson. Ambos haviam se despedido da dona da pensão na terça-feira, dia 4 corrente, e partido para a estação Euston, com a intenção de tomar o expresso em Liverpool. E o terceiro jornal dizia: não restava dúvida de que o crime era de natureza política. O despotismo e o ódio ao liberalismo fez parte dos governos continentais. Bom, diante dos três, nós podemos ver que os três abordam questões políticas. O primeiro jornal fala sobre o socialismo americano. O segundo fala do fato do governo não fiscalizar os estrangeiros como se devia, criticando aí os liberais que estavam no poder. E o terceiro tópico falava do liberalismo continental. Como consequência de tudo isso, nós podemos prever que a vítima enfureceu algum partido político ou algum órgão ou conspiração. O que o Watson pensava de tudo aqui? Ele simplesmente dizia: haja o que houver, Lestrade e Gregson, sem sombra de dúvida, levará o mérito. Ou seja, os dois detetives levariam o mérito e não Sherlock Holmes, que havia sido contratado por eles. A investigação também conta com a ajuda de meninos de rua. Sherlock resolve contratar o serviço de alguns garotos, pois eles veem coisas que ninguém vê. E sobre isso ele fala: tira-se mais pequenos mendigos do que de uma dúzia de policiais. O que Gregson descobre? Gregson acaba chegando à casa de Sherlock Holmes muito otimista, acreditando que tinha pegado o bandido, Arthur Charpentier, subtenente da Marinha de Sua Majestade. Bom, ele havia iniciado a investigação através do chapéu da vítima e, a partir dali, ele descobriu onde havia sido fabricado, que foi uma coisa bem fácil, afinal, os chapéus eram feitos por encomenda. Bom, o chapéu pertencia a Drebber, que morava ou tinha ficado algum tempo na pensão Charpentier. Isso ele descobriu porque ele olhou o tamanho, características, modelo, e através dali, a pessoa a quem Drebber fez a encomenda conseguiu identificar de quem era o chapéu. Então, ele estava hospedado na pensão Charpentier. A pensão pertencia a Madame Charpentier, que era a mãe, daquela casa. Alice, que era sua filha, também vivia naquela casa. E também vivia Arthur, que estava por ali, na verdade, porque estava de férias. Bom, com muita insistência da filha Alice, a Madame começa a falar. A Madame relata que os dois haviam sido se hospedado, que o Drebber era muito desagradável, que tratava muito mal as moças, que trabalhavam com ela, inclusive a sua filha, e que Arthur, seu filho, havia chegado, estava ali descansando, e acaba pegando o Drebber em uma cena muito desagradável com sua filha. Ele já havia, inclusive, saído da pensão e retornou muito alterado, parecia que havia bebido bastante. Pegava Alice pelo braço e tentava carregá-la. Porém, Arthur chega e, vendo aquilo, acaba se enfurecendo com tudo isso e começa uma discussão com o Drebber. Eles dois saem brigando. Então, basicamente, é isso que relata toda essa citação. Bom, diante de tudo aquilo que ela havia falado, nós podemos chegar a conclusões que o que ela disse
que os dois haviam viajado por muito tempo, porque sua mala, ela continha algumas etiquetas, né? Que Drebé e Stangerson eram as duas pessoas que chegaram com aquelas malas. Drebé, que não era nada discreto, tratava as camareiras de maneira muito respeitosa, e a filha da dona da pensão também. E Stangerson, ele estava acompanhando ele como um secretário e desaprovava tudo aquilo que Drebé fazia. A pensão Charpentier recebeu os dois hóspedes porque eles pagavam muito bem, mas o desejo dela era que se vê livre logo dos dois. A dona da pensão sentia-se incomodada com eles, mas aceitava tudo por causa do dinheiro. Quando Arthur chega em cena, filho da dona pensão, ele tem um gênio muito difícil, né? E ao saber dos abusos do hóspede, ou testemunhar o abuso do hóspede, né, com relação à sua irmã, ele acaba brigando com Drebé. Arthur, diante de tudo isso, a madame, para concluir, fala que não sabe o horário exato que seu filho chegou depois daquela briga, que ele havia saído às 11 horas, ficado de 4 a 5 horas fora de casa, afinal ele tinha a chave, ela não se preocupou em saber o horário que ele havia chegado. Arthur chega com a bengala na mão, dizendo para a mãe que ele não vai incomodá-la mais. Lestrade é o segundo detetive. Lestrade chega com uma outra nova notícia. Até então, o culpado era Arthur, não é? Porém, o secretário acreditava que quem havia assassinado Drebé tinha sido o próprio Joseph Stangerson, portanto, o próprio secretário de Drebé. Afinal, ele havia sido encontrado morto em um hotel, o Stangerson, o que tirava ele e Arthur também, porque enquanto Arthur estava preso foi que o assassinato aconteceu. Tanto ele como Arthur deixaram de ser suspeitos. Para Lestrade, Stangerson, ele poderia ser o assassinato de Drebé, porque os dois haviam sido vistos na estação às 8h30 da noite, naquela noite que Drebé foi assassinado, e às 2 da manhã foi que Drebé foi encontrado morto. Bom, que providência foi que ele tomou para encontrar Stangerson? Primeiro ele telegrafou para Liverpool, dando descrição do homem, dizendo que se ele aparecesse, não deixasse ele sair da cidade. Depois ele começou a visitar todos os hotéis, porque se ele estivesse esperando alguma coisa para poder partir, ele estaria nas proximidades do local onde ele poderia ir embora com facilidade, ou seja, perto da estação. E ele acaba encontrando ele no Hotel Holiday. E chegando no Hotel Holiday, quando ele dá a descrição e o nome do homem, ele acaba relatando, o rapaz que trabalha no hotel acaba encaminhando ele para um quarto. E eis que ele tem uma surpresa que ele relata assim. Ele indicou-me o quarto. A porta estava para descer quando via algo que fez com que me sentisse mal. Apesar de meus 20 anos de experiências, por baixo da porta corria um pequeno filete vermelho de sangue que serpenteava pelo corredor, formando uma poça perto do rodapé da parede, em frente. Gritei, fazendo o empregado voltar. Ele quase desmaiou quando viu sangue. A porta estava fechada por dentro, mas nós arremessamos os ombros contra ela e a arrombamos. A janela do quarto estava aberta e, junto a ela, decomposto, jazia o corpo de um homem em roupas de dormir. Já estava morto há algum tempo, pois seus membros estavam frios e rígidos. Quando os desviramos, o empregado reconheceu imediatamente como sendo o mesmo homem que alugara o quarto com o nome Joseph Stangerson. A causa da morte, para uma profunda punhalada do lado esquerdo, que deve ter penetrado seu coração. E agora vem a parte mais estranha do caso. O que imagina que encontrei no cadáver? Bom, nós vamos ver a seguir tudo o que ele encontrou de suspeito ali naquele cadáver. O nome Rachel também encontrava-se ali no cadáver. O assassino, que provavelmente a pessoa que assassinou ele havia sido visto pelo letreiro logo de manhã, porque ele viu uma pessoa descendo e subindo a escada calmamente, certo? Como se fosse o carpinteiro, o encanador que estivesse dando algum tipo de assistência ali para o hotel. O letreiro, ele acabou descrevendo um homem como um homem alto, rosto corado, vestia um longo casaco marrom.
Provavelmente ele permaneceu ali por muito tempo, porque no quarto em que o homem foi assassinado foi encontrado a água, não é? A bacia estava manchada de sangue, que dá a entender que lavou as mãos naquele lugar. Também havia marcas de sangue no lençol, quer dizer que ele limpou o punhal também no lençol. E Stangerson tinha uma carteira de Drebé em seu bolso, mas isso era normal. Por quê? Porque ele que fazia os pagamentos para Drebé. Ele era encarregado pelos pagamentos. E na carteira havia 80 e poucas libras nela. Isso quer dizer que a pessoa que entrou não entrou para roubar. Ela entrou com outro intuito. Não havia papéis de anotações no bolso, exceto um único telegrama datado e sem remetente. O romance que ele lia antes de dormir estava caído do lado da cama. Havia uma água sobre a mesa do peitoral da janela e uma caixinha de comprimidos. Bom, quando ele soube sobre o comprimido, eis que um link surgiu com relação ao que nós podemos dizer ao primeiro assassinato. Afinal de contas, Drebé ele foi encontrado sem nenhuma gota de sangue, o que dá a entender que ele foi praticamente envenenado. Quando Sherlock Holmes pega aquilo para poder testar, ele percebe que alguns comprimidos eles são inofensivos, enquanto outros podem ser considerados fatais. E Arthur e Stangerson também deixam de ser suspeito. O táxi. Sherlock Holmes acaba pedindo táxi, estando Stangerson, Lestrade e Watson dentro da sala, eis que o taxista chega. O Watson chega a achar estranho, né? Para que ele tinha pedido um táxi? Malas na sala, ele ia viajar? Estava muito estranho aquilo. E é quando o Sherlock Holmes simplesmente anuncia: cavalheiros, quero apresentar-lhes o Sr. Jefferson Hope, assassino de Enoch Drebé e Joseph Stangerson. Fiquem à vontade para fazer as perguntas. Agora